Olá, eu sou a Rebeca e no vídeo de hoje eu vou falar sobre morte. E aí, esse é um assunto que você encara ou você foge desse assunto da morte? Eu não sei se eu vou postar esse vídeo, na verdade. Se você estiver vendo esse vídeo é porque eu decidi que eu vou postar, né? Mas esse vídeo é um registro meu também, para que eu não esqueça de uma experiência espiritual que eu tive. Então eu estou compartilhando, né? E aqui eu vou falar sobre morte e para que eu mesma possa assistir esse vídeo no futuro e nunca me esquecer dessa experiência que eu tive, apesar que eu acho que realmente eu não vou me esquecer. Bom, vamos à história? Falar sobre morte, né? Eu tenho uma certa experiência para falar sobre morte, porque eu já vi a morte de perto, né? Eu já encontrei a minha mãe morta. Eu já lutei muito com essa questão da morte na minha mente, por ter tido essa experiência de abrir uma porta de um quarto e encontrar a minha mãe morta, num dia em que jamais eu esperava por isso. Então a morte, ela vinha me perturbando muito, me amedrontando por muito tempo e gerando muitas doenças no meu corpo, no meu organismo, por medo mesmo, por esse medo que a gente carrega da morte. Mesmo a gente sabendo, né, que a morte é algo muito natural, a morte do nosso corpo físico. Bom, mas vamos lá, nessa história toda, nessa trajetória aí, cerca de uns 10 anos que eu tive essa experiência mais cara a cara com a morte e de ter que encarar tudo isso, né, essa experiência me amadureceu muito. E há uns 2 anos que eu venho num aprofundamento mais intenso, em uma expansão de consciência, né? Em busca de uma expansão de consciência e da minha espiritualidade. Tudo que eu vou compartilhar aqui são experiências pessoais minhas, são coisas que eu vivi. Eu sou a cientista da minha vida, da minha história. E esse tema que eu tenho que trazer hoje aqui, morte, também é uma experiência que eu vou compartilhar com vocês que tem aconteceu comigo. Há cerca de 2 meses atrás, eu estava numa busca muito grande pela minha espiritualidade, pedindo muito ao Criador que aumentasse a minha fé, que me mostrasse a minha espiritualidade, que eu pudesse vivenciar a minha espiritualidade. E eu estava fazendo meditações, ainda faço, todos os dias. E aconteceu um fenômeno que a ciência chama de paralisia do sono. Tá? Então, se vocês não conhecem sobre paralisia do sono, vocês podem pesquisar. A ciência já explicou o que é aí essa paralisia do sono, mas eu vou falar como alguém que vivenciou isso, não apenas uma vez, mas várias vezes, após um pedido de confirmação do universo. Então, após eu estar imergindo na minha espiritualidade, eu nunca tinha tido isso antes, isso nunca tinha acontecido. E quando eu comecei a solicitar, a pedir realmente ao Criador que me mandasse esses sinais, começaram a acontecer esses fenômenos aí comigo, né? Durante uma noite, eu estava dormindo e eu acordei. Eu literalmente acordei. Mas o meu corpo físico, ele não acordou. O meu corpo físico permaneceu dormindo e paralisado. Mas minha alma acordou, meu espírito acordou. E eu tentei de todas as formas movimentar o meu corpo, mas eu não tinha o controle do meu corpo físico. É como se eu estivesse para fora do meu corpo físico, só que vendo tudo o que estava acontecendo. Não era um sonho, era real, assim como eu estou aqui agora com vocês. Como se a minha alma não estivesse encaixando no meu corpo. Nisso, eu senti muito medo e um desespero, tive uma reação de luta. Eu tentei lutar para voltar no meu corpo. Quando eu consegui relaxar e voltar e eu acordei e encaixei de novo no meu corpo, uma coisa que me chamou muita atenção foi que veio uma intuição na minha mente falando assim: nós estamos vivendo uma experiência realmente física e você teve uma confirmação de que você é um espírito, você não é esse corpo. Por isso você usa esse corpo durante essa vida terrena para completar essa experiência que você tem
que viver aqui na Terra. E depois você deixa esse corpo. Uma hora vai acontecer isso, você vai deixar esse corpo aqui. E você vai seguir com a sua alma plena, com o seu espírito, como você é verdadeiramente. Você é um espírito. E eu fui um espírito mesmo ali, né? Eu vivenciei, eu senti, nada como. Uma coisa é vocês ouvirem uma história, um depoimento, outra coisa é você ser a cientista da sua vida. Você viver, você passar por isso. E engraçado que é tão real que quando eu estava em paralisia do sono, os meus olhos estavam tão grudados que eu não conseguia abrir, porque eu não tinha o controle do meu corpo, já que eu estava para fora. Meus olhos estavam tão fechados e tão pesados, tudo estava tão paralisado, porém, mesmo de olhos fechados, eu via tudo que tinha no quarto. Eu não preciso do meu corpo físico para ver quando o espírito está no comando. Olha que coisa incrível. E quando eu voltei, eu pensei na minha mãe, naquela cena, como eu disse no começo, que eu já vi de frente à morte, né? E o que eu pensei na hora foi, ela está viva. Ela, o espírito dela está vivo. Daí eu comecei a falar pro meu marido, eles estão vivos, pra minha irmã, eles estão vivos, tá todo mundo vivo, todos estão vivos. A morte é uma ilusão. A morte é só uma troca de roupa, a morte é só deixar esse corpo físico e se tornar espírito, né? O que nós somos realmente, porque nós não somos daqui, eu entendi isso. E aí, para confirmar ainda mais, essa situação aconteceu comigo mais umas 3 vezes, de acordar, só que daí eu já sabia, não me desesperei, não tentei mais lutar. E quando eu não tentei mais lutar, nas outras vezes que isso aconteceu comigo, após uma meditação, eu dormia e vinha a paralisia do sono e tinha essa saída como se fosse uma saída do corpo. E eu não conseguia retornar, só que eu não lutava mais. E eu me sentia muito segura, muito bem, que eu tive o entendimento. E eu agradecia por eu poder estar tendo esse entendimento, essa compreensão de que realmente nós somos espírito. Isso faz uns 2 meses e depois isso não aconteceu mais comigo. Mesmo eu continuando meditando, continuando estudando sobre expansão da consciência. Então, por isso eu tô gravando esse vídeo, para que, se isso não acontecer mais comigo, eu não quero me esquecer dessa sensação de ser um espírito, de não estar dentro dessa prisão que é o meu corpo. Eu amo ser a Rebeca, estar vivendo a Rebeca, tendo essa experiência de ser a mãe da Lívia, a mãe da Esther, a esposa do Guilherme, a professora de dança, a mentora de 300 professoras de dança. Mas isso que eu estou vivendo é uma experiência do meu espírito. Eu não sou só isso. E um dia isso vai acabar. Essa experiência vai acabar. Mas o espírito que está dentro de mim, é eterno. Porque eu não preciso do corpo para viver. Essa confirmação que eu tive foi tão tremenda, eu não posso guardar só para mim. Eu pensei 10 vezes antes de gravar esse vídeo, eu pensei muitas vezes mesmo, nossa, o que vão pensar de mim? Vão pensar que eu tô ficando doida, vão pensar que eu tive um delírio. Mas não foi um delírio, foi muito real, foi uma vivência muito real e eu tinha pedido essa experiência e eu recebi uma confirmação. E hoje ficou uma vozinha no meu ouvido dizendo: compartilha, não tenha medo de falar, não tenha medo de usar sua voz para falar, você pode ajudar muitas pessoas, outras pessoas que perderam um ente querido e que acham que essa pessoa se foi para sempre e na verdade ninguém se foi. Elas continuam vivas, as pessoas que morreram continuam vivas. A gente só não pode se prender a esse corpo material, esse corpo físico. Esse corpo físico tem prazo de validade, realmente. Todos nós sabemos que nós vamos deixar esse corpo físico. Nós vamos deixar as nossas coisas que nós conquistamos. Então, esse celular que eu tô gravando, esse relógio, essa aliança, por mais importantes que sejam para mim hoje, elas vão ficar.
vão passar. Então não adianta me apegar, eu uso porque eu preciso aqui para viver essa experiência. Mas eu nunca posso me apegar a esse corpo, a essa matéria, essas ilusões da matéria, que eu tenho consciência disso. Mas o que eu tenho que investir profundamente é em conhecer a mim mesma. Então, conhece-te, né, a ti mesmo, e conhecerás aí a chave, né, do universo e descobrirás os segredos do universo e tudo mais. Já tentou olhar pra dentro? Você já tentou meditar? Parece que é coisa de doido, né? Eu também pensava assim. Parece que é uma perda de tempo, né? Parar, meditar, ficar no silêncio absoluto, ouvindo as vozes internas que existem dentro de nós, tentando se conhecer melhor. Só que é o caminho, né? É um caminho que um dia vai ser necessário. Que todos busquem voltar para dentro. Então, se você assistiu até aqui, 12 minutos de vídeo, é porque você se interessou por esse conteúdo essa experiência mesmo. Se fez algum sentido para você, por favor, me dá um feedback para que eu saiba que eu não tô sozinha. Então, se fez sentido para você, escreve aqui para mim. Eu sou um espírito. Pode ser? Escreve aqui para mim. Eu sou um espírito. E aí eu vou saber que fez sentido para você também, tá bom? Então nunca se esqueça disso. Um beijo, fiquem com Deus e Deus existe, gente. Deus existe. Deus existe. Beijão.